Eu nunca tinha feito uma websérie antes, claro, até porque eu sou engenheira e até 3 anos antes dessa história eu ainda estava desenvolvendo compressor ou outras coisas tão técnicas quanto isso. E a minha conexão com a criatividade, ela se deu justamente nessa ruptura, que eu estava me formando engenheira e sem saber eu estava passando por um processo de transformação criativa. E até então eu nunca tinha tido contato com a criatividade, principalmente profissionalmente falando. E como não, né? Eu sou brasileiríssima, eu moro no Brasil, no país do Borogodó, no terceiro país mais criativo do mundo, segundo o relatório de criatividade global de Cannes Lions, agora de 2020. Como que até então eu não tinha tido contato com a potência que é a criatividade, com a força que ela tem no tangível e no intangível, cultural do nosso país e também do nosso mercado de trabalho. Como que eu nunca aliei a criatividade profissional a uma consequência cultural de um país essencialmente empreendedor e que sobrevive dando nó em pingo d'água. Essa era uma realidade que nunca tinha sido me mostrada. E por isso, hoje, consciente, eu não romantizo o Borogodó. Ele é a consequência de uma estrutura explorada, discriminada, mas que o brasileiro, felizmente, transformou isso no jeitinho, no melhor dos julgamentos. O Borogodó, como eu falo por aqui, é a criatividade mais genuína do nosso povo. Ele é o fundamento do espírito criativo brasileiro. Ele é o que diferencia a gente, enquanto brasileiro, de qualquer outra pessoa na Terra. E ele também é a consequência desse borogodó de gente que compõe a nossa nação e o nosso povo. Se você está me entendendo, eu estou usando a palavra borogodó para te explicar o que é borogodó. E você está me entendendo. Isso só fica entre a gente, porque o borogodó, na realidade, é uma palavra intraduzível. Já parou para pensar? Ele não tem como ser explicado de maneira literal no dicionário de uma outra língua, de um outro país. A gente usou, e a gente usa o borogodó, e durante muito tempo a gente foi o país da ginga do futebol, o país do carnaval, o país do samba e da música. E isso é pura criatividade, comumente e popularmente falando. Mas o convite aqui é para a gente ir além disso. O que é inerente a essa criatividade brasileira que faz a gente agir de forma imaginativa e inventiva nos mais diversos casos, que não é só a música, o futebol, na ginga? Aonde mais essa criatividade brasileira se aplica? Aonde mais ela diferencia a gente? Eu sempre fui muito curiosa sobre isso. Na realidade, isso é uma discussão que os meus pais, desde pequena, trazem muito dentro de casa. Por quê? A criatividade, no final das contas, ela não existe apenas de maneira pontual e popular, né? É só uma questão de consciência mesmo. E se a gente, enquanto nação, não se conscientizar do valor que a criatividade tem e do valor que isso tem para o nosso capital intelectual enquanto nação, a gente não tem muito o que fazer sobre isso. O brasileiro, se a gente parar para pensar, ele tem uma facilidade inata de lidar com o imprevisto, com o improviso, com a adaptação. O brasileiro ele gerencia projetos como ninguém. Tudo é possível no gerenciamento de projetos de um brasileiro. Já percebeu? A gente, infelizmente, mas agora felizmente, aprendeu a fazer muito com pouco. A gente tem um jeitinho de liderar naturalmente, de criar projetos, de criar rede, de criar narrativa, rima, de criar persuasão, experiência, de criar oportunidades. A gente cria. O brasileiro é isso. Inclusive, o mundo pode questionar o nosso potencial econômico, social, educacional, mas ninguém questiona o potencial criativo que um brasileiro tem. Eu acredito, portanto, que o borogodó ele pode ser o nosso mais honesto elemento de diferenciação do Brasil para o mundo. Ele é o diferencial que a gente tem para entregar, para se fortalecer, para ensinar para o mundo e que é naturalmente nosso. A gente não precisa forçar isso. Ele já está intrínseco a gente. Em 2019, quando a gente rodou essa expedição pelo Brasil que vocês viram no início do vídeo, a gente buscava a resposta para uma pergunta. Qual é o valor da criatividade brasileira? E aí a gente viajou por 12 estados, por mais de 10 mil quilômetros, principalmente fora dos grandes centros, e a gente encontrou um Brasil com muita inovação, não só tecnológica, onde a criatividade é peça-chave para a maioria das pessoas, empreendedores e profissionais que a gente foi cruzando pelo caminho. Se tem alguém que pode falar de empreendedorismo criativamente nesse planeta, esse alguém é o brasileiro. O brasileiro, ele sobrevive em qualquer lugar do mundo porque aqui é o lugar mais difícil para que isso aconteça. Tem gente nos mais remotos cantos desse país fazendo inovação criativa, social, ambiental,
Mas a gente está num país continental que pouco se conecta e pouco se consome. O mundo, ele tem passado por um movimento global de transformação digital e isso tem potencializado muitas conexões e muitos negócios. Mas, se é para falar de futuro, de verdadeiras transformações, o convite é para a gente ir além disso. Porque a gente está falando de transformação humana, das pessoas, é da nossa transformação de mundo enquanto sociedade. É orgânico isso. Os negócios, eles passam por transformação digital, isso é um fato. Mas as pessoas não. As pessoas, elas passam por transformação criativa. E a globalização massiva está fazendo a gente, principalmente a gente de país mais explorado como o nosso Brasil, né? Ela tem desconectado a gente do nosso diferencial, da nossa essência. A gente nem para pensar sobre isso. Tá tudo muito igual em qualquer canto do mundo. Você já parou para pensar? O cara aqui no Brasil, ele se forma com a utopia de vivenciar e de explorar o Vale do Silício e ele esquece de olhar para o Vale do Dendê, para o Vale do Capão, para o Vale do Paraíba, para o Vale da Eletrônica, lá em Santa Rita do Sapucaí. Se a gente só olhar para a tecnologia, a gente perde o que a gente tem de mais importante, que é o nosso capital intelectual criativo. E é sobre isso que se trata, o nosso capital intelectual como nosso principal poder e elemento de diferenciação. A CNI, ela divulgou um estudo feito entre 47 países, que as entidades dizem que é o índice de estar pronto para o futuro. E desses 47 países, o Brasil ficou em 44º lugar. Mas, assim, o que é estar pronto para o futuro? O Japão, mais uma vez, ele tem trazido para o mundo, né, uma renovação de conceito social com a sociedade 5.0, que é a sociedade da imaginação. Quando tudo estiver conectado, é a nossa capacidade, a nossa sociedade imaginativa que vai prevalecer. E aí, como a gente, enquanto brasileiro, extremamente criativo e imaginativo, pode finalmente olhar para o mundo com credibilidade. E também pode ser olhado pelo mundo com credibilidade, na verdade, né? Através de um potencial que ninguém duvida que é o nosso potencial criativo, que é o nosso borogodó. Mas antes de a gente oferecer isso para o mundo, antes de a gente olhar para fora, é importante que a gente compreenda e a gente se empodere do valor que a criatividade brasileira tem aqui, dentro de casa. Como a gente, enquanto nação, entra juntos num movimento para olhar e cocriar o lugar onde a gente quer realmente estar. Rodando o Brasil, a gente teve a oportunidade de unir comunidades, pessoas, profissionais, marcas, que enxergam o nosso potencial de capital intelectual que a gente tem genuinamente aqui no nosso Brasil e que também acreditam numa construção colaborativa disso. Essa inteligência coletiva fez a Unesco Souche, que é a Frente Mundial de Sustentabilidade, que é a Frente Mundial de Sustentabilidade da Unesco, chancelar o movimento de transformação criativa aqui no Brasil, por acreditar no borogodó e no Brasil como o país empreendedor que é. O objetivo de todo mundo aqui é gerar consciência, acesso e renda. E esse projeto ele não é meu, ele é um movimento do nosso povo, para resgatar o borogodó coletivo, mas antes de tudo, no 1 a 1. Porque a gente só vai ser uma nação reconhecidamente criativa quando você também descobrir, reconhecer e berrar para o mundo o teu borogodó. Inclusive, esse processo de transformação criativa, principalmente quando a gente fala no conceito individual, ele é algo que requer coragem o tempo inteiro. Quem vive criativamente sabe do que eu estou falando. Autoconhecimento é base para uma vida criativa, né? Eu sempre conecto esse processo da coragem com uma analogia de a gente mergulhar no mar gelado. E daí também surgiu uma metodologia. O primeiro passo de quando a gente vai mergulhar no mar gelado é quando a gente decide conscientemente mergulhar. É quando a gente olha para o mar e fala assim, não, eu vou. E aí, esse primeiro passo, eu chamo de batimento. Ela é uma decisão de dentro para fora. O segundo passo é quando a gente toma a iniciativa física do mergulho. É quando a gente dá um impulso com o nosso corpo de mergulhar. E aí, é quando a gente sente o risco da aventura. Por isso que eu chamo esse segundo passo de risco. O terceiro passo, eu chamo de ginga. É quando a gente definitivamente mergulha e aí a gente já está embaixo da água, a gente já está molhado, a gente não tem mais como voltar atrás. Esse momento é um momento muito especial porque é quando a gente vivencia a quebra do medo, ele é o salto quântico do aprendizado. E o quarto passo é aquele momento que a gente volta para cima da água, a gente respira, a gente olha para o mar e a gente fala assim, caraca, que água boa! E aí é o êxtase da nossa descoberta. Batimento, risco, ginga e descoberta. É o BRGD.
Se você parar para entender, o BRGD são as consoantes da palavra Borogodó. E eu penso que isso também pode te auxiliar no teu processo de macro e microcoragem que a gente assume todos os dias quando a gente decide abrir espaço para se transformar criativamente. E dessa forma, do 1 a 1 até o coletivo, a gente vai assumir o nosso espaço merecidíssimo enquanto nação. Então, isso também é a minha responsabilidade, também é a tua responsabilidade, é de todo mundo que está aqui, agora, vendo esse talk. Eu quero e eu, na realidade, trabalho todos os dias para que a minha filha viva e protagonize num mundo de maneira livre, indiscriminada, respeitosa, valorosa. E eu desejo que o brasileiro ele também seja reconhecido e valorizado em qualquer lugar do mundo. Em Portugal, em Beirute, na China. E não pelo que ele serve, mas pelo que o brasileiro é. E aí eu tenho o sonho grande, sim, de ver o mundo sendo reconhecido pelo nosso Borogodó, pelo nosso principal capital intelectual. Mas antes de olhar para fora, isso aqui é um convite para a gente olhar para dentro, inclusive para dentro de você. E transformação criativa é sobre isso.